Muitas pessoas têm me falado e me perguntado algumas situações sobre o BPC, o benefício de prestação continuada, tendo em vista a medida provisória 1023, que foi publicada dia 31 de dezembro, no último dia do ano, um verdadeiro presente de grego para milhares de pessoas. Eu vou explicar para você o que aconteceu, o que está acontecendo referente a toda essa situação histórica do que aconteceu referente ao BPC. BPC é o benefício de prestação continuada, que é pago para pessoas que vivem em situação de pobreza ou de extrema pobreza, para idosos a partir de 65 anos e para deficientes a partir da sua deficiência e da sua incapacidade ali, numa situação de pobreza. Para esses dois grupos é pago um salário mínimo por mês a título de BPC. Só que tem uns requisitos para o estabelecimento do recebimento do BPC. E o que aconteceu? A lei que criou o auxílio emergencial, a Lei 13.982, foi colocado nos seus termos ali a alteração de um dos requisitos para se receber o BPC, que é o requisito que mais afasta a possibilidade das pessoas conseguirem ter acesso a esse benefício, que é a renda por pessoa da família. A renda per capita, a renda por cabeça de cada família. É muito restritivo. A lei estabelecia que a renda por pessoa não teria que ser igual ou inferior a 1/4 de salário mínimo. Vou repetir. Estabelecia que a renda, para você ter direito de receber o BPC, você idoso a partir de 65 anos e você deficiente, que a renda da sua família por pessoa não poderia passar, teria que ser igual ou inferior a 1/4 de salário mínimo, ou seja, a renda por pessoa tinha que ser 200 e poucos reais por pessoa, para que você tivesse direito a receber o BPC, você idoso e deficiente. O que foi colocado na lei que criou o auxílio emergencial? Que não seria mais 1/4 de salário mínimo, 200 e poucos reais, mas que seria metade do salário mínimo, 1/2, passando de 200 e pouco a renda por pessoa para 500 e pouco a renda por pessoa, para que aquele idoso daquela família ou para que o deficiente daquela família tivesse direito ao BPC. Teria que ser, então, um valor de 1/2 do salário mínimo, 500 e poucos reais. Saiu, então, de 200 e poucos reais a renda por pessoa para 500 e pouco, fazendo com que mais pessoas tivessem acesso a esse benefício. Mais idosos e mais deficientes, então, conseguiriam ter acesso ao BPC, ao LOAS dessa forma. Foi aprovado. O que aconteceu? O presidente da República vetou essa parte. E tudo isso que eu estou falando, eu vou deixar os links aqui, inclusive do veto, tá bom? Para você realmente conferir. O presidente, então, vetou, falou não. Isso vai crescer muito o custo para a União não vai conseguir pagar todos esses benefícios. Então, o presidente vetou essa parte, reestabelecendo, então, 1/4. 1/2, ele caiu. Então, restabeleceu os 200 e pouco por pessoa, 500 e pouco por pessoa caiu. Só que o que o Congresso Nacional fez? O Congresso Nacional derrubou o veto. Foi lá e derrubou, falou não. A União tem sim condições de pagar esse valor, que é um salário mínimo para o idoso que é pobre, a partir de 65 anos de idade, para o deficiente que não consegue trabalhar e que é pobre, e que 200 reais é muito pouco, essa renda por pessoa. 500 reais é um valor mais justo. Então, o Congresso Nacional foi lá e derrubou o veto do presidente. O que a Presidência da República fez? A Presidência da República, por meio da Advocacia Geral da União, entrou com a ação judicial junto ao STF, pedindo para o STF
tirar os efeitos dessa lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional, reestabelecendo o veto. Gilmar Mendes recebeu essa demanda, caiu no colo de Gilmar Mendes. O que Gilmar Mendes fez? Concordou com a presidência da República. Gilmar Mendes suspendeu a eficácia dessa lei, aceitando os argumentos da presidência da República, dizendo que não tinha fonte de custeio, ou seja, de onde ia vir o dinheiro para pagar essa expansão, né, do benefício do BPC. Então, Gilmar Mendes suspendeu os efeitos. Acabou. Aí você me pergunta, mas Andréia, se acabou, se o STF concordou com o presidente da República e ficou mantido um quarto, ou seja, 200 e poucos reais para poder ter o direito ao BPC, por que o presidente da República ainda editou uma medida provisória no final do ano? Aí que está a maldade. É aí que mora a maldade. Por quê? Porque antes era igual ou inferior a 1/2 ou a 1/4. O presidente da República, com essa medida provisória, ele colocou inferior a 1/4 de salário mínimo. Ele tirou o igual. Sendo assim, quem tem uma média por pessoa da família igual a 200 e poucos reais, eu estou usando o parâmetro aqui do salário de R$ 1.045, tá? Que toda essa dinâmica ocorreu com o salário vigente de R$ 1.045. Então, quem tem uma renda per capita por pessoa da família igual a 1/4, não vai ter direito ao BPC. Por quê, Andréia? Porque o presidente fez a maldade de colocar inferior a 1/4. Aí está a maldade do presidente da República. E se isso for levado, estrito senso, ao pé da letra, serão mais de 500 mil pessoas que perderão o BPC. O benefício de prestação continuada. Serão mais de 500 mil pessoas, dentre elas idosas, pobres, em estado de pobreza, a partir de 65 anos de idade, e de deficientes, pobres, incapazes para o trabalho, que vão perder o BPC. Isso é um absurdo. Eu acredito, sinceramente, que o Congresso Nacional vai derrubar essa medida provisória. E é por essas e outras que eu falo e que eu repito. Fora Bolsonaro. E ele fez isso no último dia do ano, para não causar alarde. Todo mundo preocupado com virada de ano, todo mundo preocupado com as festas. Vai que cola. Só que não vai colar. É uma maldade tão grande que não vai colar. Milhares de idosos a partir de 65 anos que não tem nenhuma ajuda, que não tem aposentadoria, não tem nada, e que vive em situação de pobreza, extrema pobreza, vai perder o seu salário mínimo por mês. Milhares de deficientes que são incapazes para o trabalho, são incapazes, muitas vezes, de se subsistir, vão perder o seu salário mínimo por mês. Por causa de uma palavra, não é igual mais a 1/4, é inferior a 1/4. Como que é possível apoiar um presidente desse? Não é possível. Ele quer cortar do mais pobre, do miserável, daquele que já não tem. Sabe por quê? Porque esses geralmente não têm voz e não têm vez na sociedade. Ao invés dele cortar dos bilionários, de quem mais tem, ele está tirando de quem menos tem. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. E eu acredito sinceramente que vai cair.
tem condições numa situação dessa. 1/4 de salário mínimo já é uma miséria. Pensa em inferior a isso. E foi isso que ele colocou. Para você ter direito de receber o BPC. É uma vergonha. E eu só posso encerrar esse vídeo dizendo: fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Fora. Infelizmente. Pessoal, compartilhe esse vídeo. As pessoas precisam saber disso. Fez no último dia do ano, para que as pessoas não soubessem, para que passe batido. Compartilhe esse vídeo, curta, comenta e se inscreva no canal caso você não seja inscrito, pois aqui a informação é sempre de forma clara, objetiva e sempre com muita seriedade. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau.